Bom dia, gente, tudo bom? Hoje domingueira, domingo de sol, a gente tem aí uma lua no signo de Câncer, fazendo oposição para o Mercúrio ali em Capricórnio, e esse aspecto vai trazer uma necessidade da gente estar catarseando, expressando, falando, mas de uma maneira bem organizada, bem estruturada, numa linha de raciocínio bem interessante, emoções que a gente carrega, assuntos delicados que mexem com a gente, porque essa lua em Câncer, ela está passando por esse setor do zodíaco que corresponde à nossa intimidade, às nossas memórias da infância, ao nosso passado, à nossa figura de mãe e de pai, para quem teve uma família diferente, né? E para quem não teve, né, um núcleo familiar tradicional, esse câncer aí fala das nossas origens, né? Com quem você cresceu, com quem você foi criado, por onde você andou, né? Então essa energia de câncer que remete ao nosso passado, à nossa base, essa lua hoje vai estar transitando em seu domicílio, então quer dizer, a gente vai ter uma facilidade muito grande de estar entrando em contato com sentimentos profundos, antigos, sensações, memórias também. E essa oposição, ela é muito benéfica, né? Porque o Mercúrio ali em Capricórnio, para a questão da expressão, ele está fazendo essa ponte, né? Está fazendo com que a gente consiga entender a linha, né? Como as coisas foram se desenrolando, como que aconteceram as coisas lá quando a gente era criança, e como isso foi formando a nossa cabeça, foi construindo ali na energia de Capricórnio, Saturno, né? Construindo os nossos pensamentos de Mercúrio. Então, qual é a dicotomia que existe entre como a gente se sentia, né, nesse passado e como a gente pensa hoje também, tem essa questão dessa oposição. Só que, independente do conflito que haja, da polaridade, da dicotomia, da separação, do abismo que haja entre como você se sentia ali na origem e como você pensa hoje, enquanto ser humano construído, uma ser humana construída, esse abismo, apesar de poder ser chocante, apesar de colocar a nossa cabeça para pensar, ela também facilita, né? Porque quando a gente percebe o tamanho ali da distância que há entre essas duas coisas, a gente para reparar no porquê que foi assim, né? E esse Mercúrio em Capricórnio, ele facilita muito esse trabalho, né? Porque ele tem uma energia mais voltada para a parte, eu não vou nem colocar racional, porque eu não gosto dessa ideia de racionalizar emoções, tá? Eu vou colocar esse Mercúrio em Capricórnio facilitando na parte estrutural, da gente compreender como que as pessoas, como que a gente e como que as pessoas também, né, foram aí construindo a sua opinião, a sua visão, o seu método de pensar, a sua maneira de entender as hierarquias mundanas, tá? E tudo mais, né? O quanto a gente, né, ali na origem, no sentimento puro da coisa, a gente questionava, né, essas hierarquias do mundo, e como hoje a gente usa delas para se promover, para se enaltecer, para se colocar num lugar de acima, de vencer, de ascensão social, né? E isso tem problemas, né? Isso tem problemas além dos sociais, os problemas internos, né, da gente dividir a nossa alma em dois, né, os nossos ideais, a nossa sensibilidade, o nosso lado que quer um mundo melhor, o nosso lado que quer um mundo onde não sejam necessárias hierarquias entre corpos, né, para quem quer que seja se sinta superior a quem quer que seja, né? Porém, o quanto a gente já não está dependente dessa hierarquia, né? O quanto a gente também não desenvolveu na nossa cabeça uma forma de se colocar superior ao outro, e o quanto a gente também não gosta muito disso, né? Então, olhar para essa hipocrisia interna não é nada fácil, né, gente? É uma coisa que requer trabalho, maturidade, e é uma coisa que o Mercúrio em Capricórnio aqui, ele facilita também, né?
Não é uma coisa assim, é uma coisa distante, mas que dá para você conseguir ter essa maturidade de pensamentos para receber essas informações emocionadas de uma lua em câncer. O Marte, ele já está aí entrando no grau 27, né, no seu movimento retrógrado, ainda está fazendo oposição com Plutão, tornando essa passagem da Lua em Câncer no momento mais delicado possível, onde a gente vai ter que romper mesmo com padrões de pensamentos mais antigos do que a gente pensa e olhar para as coisas mais que a gente, por exemplo, acha que foram boas, né, da nossa infância, da educação que a gente teve, e perceber que não, que na verdade isso não te privou de viver experiências legais, né? Então, essa educação que utiliza, por exemplo, a palmatória, metaforicamente, né? Essa educação de cortar as asas dos filhos e tudo mais, o quanto a gente reproduz isso ainda hoje, achando que isso é o certo, mas o quanto isso fez mal para você quando você era criança, né? E o quanto isso dificulta hoje o seu processo de libertação de traumas, tá? Então, isso aqui é muito sério, e esse Marte fazendo oposição ao Plutão em Aquário, ele está sendo rígido nesse sentido, ele não está deixando pontas soltas, porque esse Plutão ele já está em definitivo, ele está coordenando, ele está sendo o maior representante da transição planetária desse momento aqui, e essa transição planetária, gente, ela não existe se as pessoas não mudarem a cabeça, né? Porque a transição ela só vai ser planetária se as pessoas também fizerem a sua transição mental, psíquica, emocional, comportamental. Né? Não adianta a gente viver num mundo onde tem um monte de tecnologia, de avanço, de medicina, onde as pessoas continuam sendo bárbaras, né? Com o próximo, continuam achando que pensar num mundo mais igualitário é uma coisa de gente vagabunda, gente folgada. Então, como é que a gente evolui, né, o planeta sem uma evolução moral? Né? Difícil, gente, né? Então, coisas para a gente pensar no dia de hoje. O Sol em Capricórnio está fazendo uma quadratura aqui para Quirón, o que significa que assuntos ligados a feridas que a gente carrega desde muito cedo, que tem a ver com essa lua em Câncer, e tem a ver o quanto esses parâmetros, né, que foram impostos para a gente desde muito cedo, ferem o nosso ego e a nossa capacidade de ser quem a gente é na nossa essência. Então, quando o Sol ele termina, né, na sua fase minguante em relação àquilo, ele termina esse ciclo, faz essa quadratura aplicativa, então a gente começa a concluir, né, e para os próximos 4 meses, a gente começa a concluir um processo de aceitação dos próprios limites, um processo de aceitação também das escolhas que a gente faz, não, mas sem romper com o plano de fundo que levou, né? Qual o contexto que está por trás disso? Qual o enredo, né? Porque nessa busca por sobrevivência e encontrar dentro desse mundo hierarquizante o seu lugar ao sol, né? Muitas vezes faz com que você tenha atitudes de subalternizar outras pessoas em nome de uma falsa impressão do que é sobreviver, né? Então, pensem nisso, né, gente? Mas eu fiz essa escolha porque eu estou pensando no meu futuro, eu estou pensando no futuro do meu filho, mas por que que você precisa fazer essa escolha? Será que essa escolha era realmente necessária? Ou isso foi o que você aprendeu que seria o melhor para uma criança? Ou isso foi o que você aprendeu que seria um se dar bem na vida, ser alguém na vida, né? Não, porque precisa trabalhar para ser alguém na vida. O que que é você ser alguém na vida?
né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que não trabalham das 8 às 18 e são muito bem-sucedidas, né? Eu mesma me considero uma pessoa muito bem-sucedida no meu ramo de trabalho, né? Mesmo eu trabalhando com isso há 4 anos, eu tenho assim um nome no YouTube, né? Eu me considero muito bem-sucedida porque eu consegui sair de uma realidade escravizante, que era trabalhar num lava rápido das 8 às 18 de segunda a sábado, certo? Então, a gente precisa entender que os parâmetros que foram nos passados, quando a gente estava entendendo o mundo e se educando, foram parâmetros que foram feitos naquela época. Hoje o mundo está diferente do que era, né? Hoje as pessoas estão abrindo a cabeça para muitas coisas que há 10 anos atrás não tinha. Por exemplo, há 10 anos atrás, para eu tirar uma certidão de nascimento com o meu nome, Micael, eu teria que passar por uma série de procedimentos médicos e jurídicos para ter direito ao nome. Né? Para vocês terem uma ideia, há poucos anos, nem há 10, há menos, há 5 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, para eu ter direito a tirar uma certidão de nascimento, eu teria que fazer várias cirurgias no meu corpo, pegar um laudo com o médico, aí entrar na justiça, pagar advogado para conseguir. Você entende? Então, hoje a gente tem muitas coisas que há pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás não tinha. Então, não adianta a gente pegar um padrão de educação que o nosso pai deu para a gente lá há 50 anos atrás, 60 anos atrás, e achar que isso vale hoje. E querer chegar num jovem que está falando isso aqui para você e querer educar ele comparando tudo. Percebe? Como a conta não fecha no final, né? Fica faltando uma parte. Interessante o nome esquizofrenia, pessoal. Ela significa o espírito que foi partido em dois, né? E num contexto como esse que a gente aborda aqui, de separação da origem, do sentimento puro ali da criança, puro no sentido. Ai, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Do sentimento da criança, de sem ter maldade, sem ter malícia, né? Com as hierarquias que o nosso ego hoje precisa se utilizar e se valer para se colocar acima, para se sentir melhor, né? Isso aí mexe com as nossas partes, né? Isso acaba dividindo a gente, né? Isso causa essa esquizofrenia, que não é aquela literal lá da novela do Brulho Galhaço, que achava que tinha alguém espiando ele. Isso num grau de mediunidade e falta de conhecimento a respeito da mediunidade é muito avançado, tá? Só que aqui é para a gente entender o quanto todos nós temos em algum grau essa separação, né? Essa parte da gente que quer dominar, subalternizar, e essa parte da gente que não vê nenhum sentido nisso e vê o quanto isso em sociedade é prejudicial, tá? Então, aqui não é romper com uma das partes, é tentar conciliar tudo isso, né, de uma maneira salubre. Certo, gente? É o que eu posso trazer para vocês hoje. Nodos aí já estão no eixo Virgem e Peixes. A gente já pode esperar uma mudança, uma metamorfose no olhar de muitas pessoas importantes aí que carregam poder de decisão, poder de influência, tanto nas redes sociais quanto na política, quanto na economia, quanto em vários setores aqui. E se a gente quer focar nesse lado anterior ao ego, que escraviza, né, que tortura, que persegue, que assassina e segrega em campos de concentração. Na verdade, se a gente quer lutar contra isso, se a gente quer ver, nem precisa lutar, a gente pode só querer ver um mundo sem isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso olhar, né? Se alinhar com o olhar da empatia e não da hierarquia. Firmeza? Gente, é isso aí. Um beijo.
Ótimo domingo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.